Olá, eu sou Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre os 2 maiores poderes que uma pessoa pode ter e utilizar. Fala-se muito sobre poderes, tem um livro muito conhecido chamado As 48 Leis do Poder, e as pessoas falam de poder e poderes poderosos. Muitas vezes a palavra poderoso está relacionada a dinheiro. E hoje eu quero falar com vocês sobre a minha visão sobre poder. Antes de eu continuar com o vídeo, antes de eu entrar nesse assunto, já vou pedir para você, desce o dedo no like aí, já deixa o seu like para mim, porque assim não tem perigo de você esquecer depois, né? Chega no final, você fica pensando, aí, será que eu dei o like ou não? Se chegar no final e você não gostar do vídeo, você tira o seu like, não tem problema nenhum. Lembre-se que o seu like ajuda o canal a crescer e leva o vídeo mais longe. A minha visão de poder é a seguinte, ó, existem 2 tipos de poder. Tem o poder presencial e tem o poder pessoal. O poder presencial ou o poder temporal, posicional, você pode chamar do jeito que quiser. Chamando de posicional, acho que fica melhor. Qual que é o poder posicional? É o poder que tem um militar quando ele está de acordo com a sua posição, quando ele está de farda, a patente dele no exército, na marinha, na aeronáutica, ou quando um policial chega, ele está com as suas credenciais, ou um político, né, com a imunidade diplomática, foro privilegiado, não precisa falar nada disso para você, tenho certeza que já entendeu. Então o cara chega, ele tem aquele poder, ele chega numa limusine, ele tem aquele poder de demitir alguém que trabalha para ele, porque ele é rico, maravilhoso e tal. Agora, existe um outro tipo de poder, e é desse que eu quero falar. É o poder pessoal, que é aquele poder que você tem, não importa a roupa que você esteja, onde você está, quando ninguém sabe quem é você. Você pode estar num outro país, você pode estar na praia, no trânsito, no supermercado. É aquele poder que está dentro de você. É aquele poder de influenciar as pessoas, de mudar a vida delas, de melhorar a vida de alguém, sabe? De conseguir favores, de conseguir que as pessoas te apoiem, de conseguir aprovação. É desse poder que eu estou falando. Então, agora que eu já consegui explicar isso para você, eu quero falar exatamente sobre esses 2 poderes que eu considero os maiores que uma pessoa pode ter e usar. Para isso eu vou usar uma pequena história. Certa vez, um rei muito amado por causa de suas virtudes espirituais e morais, sentindo que estava envelhecendo, achou por bem decidir qual dos seus 3 filhos herdaria o trono. Tarefa difícil, porque os 3 eram dignos de ocuparem o lugar do pai. A própria corte encontrava dificuldades em decidir sobre isso porque temia cometer uma injustiça na escolha. Os dias iam passando, até que certa manhã o rei chamou os filhos à sua presença e lhes disse com toda a seriedade: eu estou cada vez mais velho e sem forças para continuar reinando, e desejo hoje determinar qual de vocês 3 me sucederá. Para isso, e para não ser injusto, vou submetê-los a uma prova, cujo resultado há de ser julgado com equidade pela corte e por mim também. Portanto, cada um sai agora levando consigo provisão para o dia, e só retornem ainda hoje após descobrir a coisa que considerem mais valiosa no reino. Aquele cuja descoberta foi considerada a maior e mais digna receberá a coroa e reinará sobre todos os meus domínios. Assim saíram os príncipes à procura da coisa mais valiosa do reino. O mais velho resolveu procurá-la na capital do reino, deduzindo que uma coisa valiosa e importante só poderia estar lá. O segundo deles, entretanto, dirigiu-se para os castelos vizinhos, pensando em seus amigos para ajudá-lo a fazer tal descoberta. Enquanto isso, o caçula deles, despreocupadamente, atravessou a cidade e se encaminhou para o campo, onde morava um garoto amigo, que há pouco tempo perdera o pai e agora enfrentava sozinho a dura peleja da lavoura. Ninguém ali podia imaginar o que se passava na mente e no coração do jovem príncipe. Foi um dia longo e trabalhoso para os 3 irmãos, que ao anoitecer regressaram ao palácio trazendo o resultado de todo um dia de buscas. Diante do pai e da corte ali reunida, o mais velho apresentou um cofre de ouro cravejado de pedras preciosas, pertencente ao mais antigo agiota do reino. O segundo filho, em seguida, entregou um pedaço de renda finíssima. Era obra de uma princesa das imediações. Tudo ia sendo muito bem avaliado pelos ministros da corte, mas restava ouvir o príncipe caçula. "O que foi que você encontrou, meu filho?" indagou o rei ao mais jovem. "Nada, pai." "Absolutamente nada", respondeu o caçula. "Realmente eu nem tive tempo para me ocupar nessa procura. Parei no campo do meu amigo que ficou órfão e sozinho estava arando a terra para a semeadura. Eu ajudei no desempenho dessa tão árdua tarefa, porque sua mãe está doente e a terra precisava estar revolvida para receber os grãos de cereais ainda amanhã." 2 lágrimas então brotaram dos seus olhos e as manchas escuras marcavam suas mãos macias,
que estavam sujas de terra e nunca antes tinham experimentado esse trabalho. Meu filho, disse o rei, você trouxe a coisa mais valiosa, as marcas de um trabalho digno e desinteressado. A minha coroa e o meu reino serão seus a partir de hoje. Receba-os com honra, porque com honra e amor é que eu lhes dou. Essa história é de uma profundidade fantástica e ela revela os dois poderes. Quais são esses dois poderes? O primeiro é o amor. Eu tenho falado constantemente sobre isso. Quem convive comigo, principalmente nas empresas, meus alunos das empresas, eles sabem que eu falo disso o tempo todo. Ó. Não é o amor eros, não é o amor que um homem sente por uma mulher, não é um amor filial, né, que um pai sente pelo filho e vice-versa. Não, é o amor ágape, é o amor do qual Jesus falava, é o amor ação, é como eu trato os outros, como eu ajo em relação aos outros, não o que eu sinto pelos outros. Perceba que o príncipe caçula, ele tinha isso, ele tratou o seu amigo, fez pelo seu amigo o que ele faria por um irmão, por uma mãe, por um pai e assim por diante. E o segundo poder, que anda junto, atrelado ao amor, chama-se compaixão. Sabe o que é compaixão? É você se importar. Você já deu uma boa olhada nesse mundo? Você já deu uma boa lida nos jornais, ou nos jornais pela internet, nas notícias? Olha, se tem duas coisas que esse mundo está precisando e que mudariam o mundo por completo, são o amor e a compaixão. Quando você olha hoje em dia, você vê o seguinte, a falta de amor é tão grande, mas tão grande, que chega a dar dor no coração da gente. Olha, homens que espancam mulheres, até quando nós vamos ser obrigados a ver isso, né? Pais que espancam os filhos, eu não estou falando de uma palmadinha corretiva, não. Eu estou falando de espancar. Pais e mães que molestam sexualmente seus filhos, adultos que molestam crianças, e a gente é obrigado a ouvir a imprensa podre, esquerdista, esquerdopata, fazendo entrevistas na rede esgoto, engana bobo de TV, falando que o pedófilo é doente e que ele tem que ser tratado como uma doença. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Você acha que tem amor nesse mundo? Onde que está o amor de um adulto molestar sexualmente uma criança? Onde que está o amor de um adulto que se diz doente, né, que os esquerdopatas querem provar que é uma doença? O camarada trocar fotos de bebês nus na internet. Meu Deus do céu, olha o ponto que nós chegamos. Esse mundo está precisando de amor. As pessoas não se importam mais. Tem empregados que eles destroem as coisas da empresa, eles destroem os bens, eles fazem tudo o que puder para destruir tudo, entendeu? De raiva. Sabe, são pessoas que carregam no peito uma coisa amarga, uma coisa ruim. E a compaixão, o que é que eu vou dizer para você de compaixão? Se as pessoas se elas não amam umas às outras, você acha que alguém que tem compaixão, ele para na vaga de um deficiente, por exemplo? Você acha que alguém que tem compaixão, ele larga o carrinho? Alguém que tem amor e compaixão, que ele se importa, ele larga o carrinho dele, o maldito carrinho dele, atrás do seu carro quando você está no hipermercado? Você acha que alguém que se importa com os outros, ele joga o carrinho de qualquer jeito e joga lixo na rua e tal? Quando é que nós vamos acordar? Especialmente aqui nesse país, meu Deus do céu, esse pobre país que mais parece o cesto de lixo, esse povo mal educado, esse povo sujo, esse povo porco, que não se importa com nada. Entenda, eu sei que não são todos, e eu nunca disse em momento nenhum no vídeo que são todos, mas infelizmente por onde a gente olha desse país a gente vê isso. Esse mundo, não só o nosso país, esse mundo está precisando de mais amor e de mais compaixão. Você quer ser poderoso? Você quer ter poder? Então seja amoroso e seja uma pessoa compassiva, seja uma pessoa compreensiva, se importe mais com os outros. Comece por dentro da sua casa. Você que é mulher, seja mais compreensiva, tenha compaixão do seu marido, dos seus filhos. Você que é homem, ajude sua esposa, participe das tarefas do lar, faça tudo que estiver ao seu alcance, no seu trabalho, na rua, no ônibus. Puxa vida, não estou falando nada demais. Abrir a porta para alguém, dar preferência para alguém, toma vergonha na tua cara, para de fazer de conta que você está dormindo quando você está num assento preferencial e entra um idoso ou uma mulher com uma criança no colo. Você não tem vergonha na tua cara? As pessoas não têm vergonha na cara. A maioria das pessoas hoje não vale, uma grande parte das pessoas, gente assim, não vale a casca do feijão que come. Quando que essas pessoas vão acordar? De cara lavada, mente, engana, trapaceia, sabe, passa a perna em todo mundo que puder. Você se esquece que no mundo você planta e depois você colhe? Olha, há uma grande diferença entre tarde e tarde demais. E talvez ainda não seja tarde para você. Agora, uma coisa que eu lhe digo é o seguinte: não se incomode com o que as pessoas estão fazendo. Faça a sua parte.
Eu faço a minha parte todos os dias, que não é mais do que a minha obrigação. Inclusive, eu tenho que lhe dizer isso. Eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. É minha obrigação respeitar mulheres, crianças, idosos e todas as pessoas. É minha obrigação amar as pessoas. É minha obrigação ser honesto. É minha obrigação dizer a verdade. Tudo isso é minha obrigação. Faça isso. Faça aquilo que está ao seu alcance, seja o melhor que você puder. Porque se você for seguir o exemplo dos outros, se você for hoje seguir o exemplo da maioria, então, meu amigo, minha amiga, eu lhe digo, a sua colheita será trágica. Porque na vida, primeiro você escolhe e depois você colhe. E a sua colheita sempre será ou de milagres ou de tragédias. Não tem uma terceira colheita. Eu preciso lhe dizer isso. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like aí para mim. Como eu disse no começo, o teu like leva o vídeo mais longe e ajuda o canal a crescer. Escreva para mim nos comentários, você também enxerga isso no mundo? Como é que você age no dia a dia? Como é que você faz diante dessas injustiças? Você se importa? Você é compassivo? Compartilhe comigo a sua opinião. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor nas 7 áreas da sua vida. E uma das coisas que eu faço é compartilhar informação para tentar acordar aqueles que talvez ainda estejam adormecidos. Lembre-se, há uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Longos dias e belas noites para você.